Do Maná do Céu para você, boa tarde. O Maná de hoje, a luz que brilha o tempo todo. Eu vou estar lendo em Gênesis 3:9 e Gênesis 3:10. Se você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aqui hoje, quando o Senhor falou a luz que brilha o tempo todo, né? E é o que qual é a luz? A luz de Cristo, né? A luz do Espírito Santo que está em nós. Né? E quando o Senhor está falando a luz que brilha o tempo todo, aqui é o Senhor falando o quê? A luz dele, né? Que não apaga. Ela só é quem nos apaga ela de nós é nós mesmos. Com o quê? Com nossos erros, com a nossa desobediência. Porque quando o Senhor nos leva, a gente lê aqui, né? Falando aqui que ele está chamando Adão, quando o Senhor ali aparece, né? Perguntando aonde está. O Senhor sabia onde Adão estava, né? Ou seja, o Senhor sabe tudo que a gente faz, tudo, mas aqui é o amor do Pai, ali chamando Adão, para Adão vir até ele ali, né? Para quê? Para ali eu falo que é o Senhor com a gente também, né? Agora é o Senhor que nos chama quando a gente erra, quando a gente falha, porque o amor do Pai é tão grande que ali quando Adão fala, né, que ele temeu, que ali, né, ele, vamos dizer, ele se escondeu, porque ele ouviu a voz, mas sabia que tinha errado, tinha desobedecido. E assim é o Senhor com a gente. Quando hoje o Senhor falou a luz que brilha o tempo todo, o Senhor está dizendo, a luz do Espírito Santo, ela brilha o tempo todo. Ela não apaga. Quem deixa ela, né, apagar é nós com o nosso pecado, com a desobediência. Se fazemos algo que entristece o Senhor, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai se afastando da gente, né? E ali é onde a gente não vai mostrar a luz de Cristo, porque não tem como a gente falar que Jesus está na nossa vida fazendo tudo que desagrada a Ele. Podemos falar do nome, mas o que mostra quando fala do nome é o fruto, né? É o fruto do quê? Ali vai mostrar o quê? O fruto de tudo que o Senhor é, Ele é na nossa vida. Por isso que Ele está falando a luz que brilha o tempo todo. Qual é a luz? A luz do Espírito Santo, ela não apaga. A gente apaga ela de nós. Fazendo o quê? Desobedecendo. Fazendo o que desagrada a Deus. Violando, né? Eu falo assim que a gente ali violando a aliança que a gente tem com o Senhor, ali a gente, né, quebrando o nosso concerto que a gente fez com o Senhor, porque toda vez que a gente faz algo que desagrada o Senhor, se a gente não reconhece, não se arrepende, ali a gente rompendo a nossa aliança com o Senhor, ali a gente traindo o Senhor, ali a gente sendo infiel ao Senhor, porque muitas vezes a gente fala de fidelidade, de dizer, eu sou fiel, mas a gente acha que é só fiel ao casal, né? Ali falando de casamento, não, o nosso casamento é com Deus em primeiro lugar, e quando a gente faz algo que entristece o Senhor, ali a gente está fazendo o quê? Está traindo Deus, ali a gente está fazendo o quê? Sendo infiel com Deus. Quando a gente desobedece, a gente está sendo infiel. E quando hoje o Senhor falava, né, mais assim comigo sobre a luz que brilha o tempo todo, é a luz de Cristo, ela não apaga. Ela não apaga. Ela está em nós quando a gente está vivendo com o Senhor, na vontade do Senhor, cumprindo, obedecendo, ela vai brilhar mais e mais. Agora, se a gente, né, faz tudo que desagrada, é a gente que apaga ela dentro de nós. É a gente que começa, eu falo assim, que é a gente que começa a entrar quando a gente desobedece, a gente entrando na escuridão. Lembra que onde o Senhor falou com a gente sobre as trevas? É isso. Só que quando a gente está vivendo com a vontade do Senhor, andando no caminho, a gente entra nas trevas, mas a gente é luz. Ali a gente mostra a luz de Cristo. Como? Espírito Santo na nossa vida. A gente falando não para tudo que desagrada a Deus. É ali que a gente mostra a luz de Cristo. A gente fala não para tudo que a gente vê que está fora dos princípios do Senhor. É a gente falando não quando o Senhor vem e nos mostra que a gente ali fez algo que entristeceu ele, é a hora que a gente vem, se arrepende, porque quando o Senhor está chamando Adão aqui, é chamando ele para perto. É falando, vem aqui, filho ou filha. Né? Isso é o amor do Pai, comigo e com você, porque o Pai nos ama e Ele não quer perder a gente, Ele quer que a gente vive o que Ele falou antes pra gente. A gente vai ficar com o que sonha, o sonho dele. Para isso,
a gente precisa ficar o quê? Com a luz que brilha o tempo todo. Não deixar ela apagar dentro de nós. E o que apaga é a gente fazer o que desagrada o Senhor. Que apaga, não a luz, apaga ela de nós, de dentro de nós. Porque se a gente faz tudo que desagrada o Senhor, como vai aparecer? A luz do Senhor vai mostrar o quê? Vai mostrar os frutos podres, né? Ah, tá falando de Deus, mas fala palavrão, mais mente, mais rouba, mais trai, né? Mais xinga, mais faz maldade, julga, fofoca, né? Aqui tem vários exemplos, estou dando uns exemplos assim de... Aí também, né, lembra que eu falei ontem, o que o Senhor pede pra gente fazer, que faz parte do propósito dele, a gente não faz, também é desobediência. Tudo isso, a luz dele vai ficando mais longe. Aí é aonde a gente não mostra a luz dele, porque ele tá falando a luz que brilha o tempo todo, ela brilha. Então, conforme a gente vai caminhando com o Senhor, vivendo os princípios dele, fazendo a vontade dele, a gente vai mostrar o quê? A luz que brilha o tempo todo, a luz do Espírito Santo, que é o quê? A semelhança do nosso Pai, que é mostrar o quê? O amor, né? Que tudo que a gente fizer, a gente vai mostrar o quê? A luz. Aí a luz vai brilhar o tempo todo, ela nem um momento, porque independente de tudo que a gente estiver passando, que lembra? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos dá uma alegria tão assim dentro de nós, que é a paz dele que excede, que a gente vai ter uma força de passar e ali a gente vai mostrar a luz, que ali, e mesmo todo o contexto, a gente vai falar assim, não, Deus tem um propósito nisso. E é tão tremendo que quando hoje o Senhor fala a luz que brilha o tempo todo, é pra gente não deixar apagar a nossa luz. Porque aqui, ó, quando o Senhor nos mostra, falando aqui de Adão, pra mim assim, é o Senhor mostrando pra gente assim, reconhecer, se arrepender. Porque se a gente falar, foi fulano me chamou, eu fiz isso, fulano, colocou a culpa no fulano, a gente vai ficar o quê? Com a luz apagadinha dentro de nós. A gente vai apagar a luz, porque quando a gente se arrepende, quando a gente reconhece, quando o Senhor nos mostra aqui chamando Adão, é chamando a gente para perto. É ali a gente reconhecer e falar, Senhor, foi eu que errei. Independente de quem fez, porque cada um vai prestar conta, lembra? E cada um tem a sua escolha. Cada um tem a sua escolha. E lembra que cada um de nós temos um propósito. Então, o meu propósito é diferente do seu, mas é tudo com um Pai só. Ele que é o dono de todas as coisas. Ele, por isso que ele nos leva a gente ler em Gênesis. Para quê? Para falar o quê? Que ele é o nosso Pai, que ele criou todas as coisas, é ele que sabe tudo. Por isso que é ele que também, ó, aqui, ó, mostrando aqui, corrige, chamando Adão. A mesma coisa o Pai chama nós, né? E lembra que aqui nós temos quem? Jesus, através do Espírito Santo, porque nós só vamos ver o Pai, Deus, através de Jesus. E a gente, eu falo que nós somos assim, eu falo que temos que ser grato, porque a gente tem Jesus que já caminhou, mostrou o caminho para nós aqui, e agora a gente tem o Espírito Santo que está nos guiando. Mas para isso, a gente tem que deixar a luz brilhar o tempo todo, a luz do Espírito Santo em nós, que é como? Fazendo a vontade do Pai, que é obedecendo, fazendo o quê? Cumprindo os princípios, andando com o Espírito Santo o tempo todo, fazendo a vontade, fazendo o que agrada, demonstrando, né, o que é o Pai em nós, através de nós, né? E quando o Senhor falava hoje comigo sobre aqui o 9, eu falo que é o fruto, porque é o que? É Deus ali chamando Adão, né? Onde está, né? Ou seja, o Senhor sabe, mas o Pai sabe onde a gente está, tudo que a gente faz. E aqui não tem nada que passa, né, despercebido, nada que fica oculto, nada que a gente faça, não, isso daí não tem nada a ver, o Senhor vê. Mas é tão tremendo que quando a gente está andando com o Senhor, ali o Espírito Santo nos incomoda, até porque não é para confrontar, para deixar a gente mal, não, é para confrontar a gente por amor, porque todo confronto que eu vejo que é de Deus, Deus nos chamando, ali mesmo que a gente fica mal, porque igual Adão ali, ele ficou com vergonha, ele estava nu, ele temeu ali, da mesma forma que a gente se sente mal, mas ali é a gente saber que o Pai nos ama e está falando pra gente, tipo, tem chance,
Não, acabou a chance. Lembra que enquanto a gente tiver vida, a gente pode se arrepender e ficar com a nossa aliança intacta com o Pai, que é o nosso conserto de todos os dias. A gente saber que a gente tem uma aliança com Deus todos os dias. E quando leva ali pro 10, né, ali é mostrando, né, ali quando Adão fala, né, que ele se escondeu. Nós também fazemos isso com Deus. Muitas vezes quando erramos, falhamos, a gente fica ali mal e a gente coisa, mas a gente tem que lembrar que o Pai está nos chamando. Hoje é um dia que o Senhor está nos chamando. A gente vê o que a gente está fazendo que está fora do princípio, ou o que a gente não fez, que o Senhor já pediu pra gente ir ali e consertar, e falar, ai Senhor, eu não fiz porque eu não entendi, ah Senhor, eu não fiz, mas eu vou fazer, pra quê? Pra deixar a luz que brilha o tempo todo, porque o Senhor tá falando a luz que brilha o tempo todo, a luz do Espírito Santo, ela brilha o tempo todo, ela não tem momento que ela fica ali apagadinha, não, quem apaga ela de nós, é nós mesmos que apagamos elas de nós, porque quando estamos fazendo o que desagrada o Senhor, nós estamos ficando longe, aí a luz não vai aparecer. Agora, quando estamos fazendo o que agrada o Pai, a luz vai aparecer mais e mais, porque aonde vai aparecer o que? O fruto, que é o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo na nossa vida, que é a luz que brilha o tempo todo. E quando o Senhor me fala aqui, né, do 10, os 10 falam dos 10 mandamentos, é a gente viver os princípios, é a gente viver o propósito. E eu falo que os 10 mandamentos é a presença. É a presença do Espírito Santo na nossa vida, que a gente só perde a presença se a gente ficar fazendo o que desagrada o Senhor. Então que a gente, né, eu falo que a gente pode perder tudo aqui, mas a gente não pode perder a presença, porque a presença do Senhor na nossa vida é o que nos direciona, é o que nos coloca de pé, é o que nos dá a verdadeira paz, que é o príncipe da paz na nossa vida, é o Pai, né, que está ali nos direcionando todo o tempo. É Jesus nos levando a viver o cumprimento do propósito, a viver no caminho. Lembra que o caminho é um só e o caminho é Jesus, e quem nos leva para o caminho é só o Espírito Santo que anda conosco, não tem outro caminho. Então, quando o Senhor está falando a luz que brilha o tempo todo, é dizendo para nós, a luz que brilha o tempo todo, ela não se apaga. Ela não tem assim, deixa eu apagar agora. Não, é nós que apagamos ela de nós, fazendo o que desagrada o Senhor, desobedecendo e não reconhecendo. Porque o que a gente tem que fazer todo dia é saber que a gente vai falhar mesmo, que nós pecamos, mas nós temos um Pai, nós temos um advogado, que é Deus, e temos ali Jesus para nos mostrar, nos falar com a gente, que já deixou o Espírito Santo aqui para nos mostrar, fazer a gente voltar, a gente a se arrepender, a gente reconhecer, e ali é a gente ter, eu falo que é a gente fazer de novo, né, viver o novo de novo e voltar para o caminho, ficar no caminho. Então, se hoje você depara, né, que fez algo, que acha que não tem perdão, tem, é só se arrepender, pedir perdão para o Senhor, que ali o Senhor está o tempo todo para mostrar a luz dele, que brilha o tempo todo. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigada, Senhor, por esse maná, por o Senhor falar aqui, Senhor, a luz que brilha o tempo todo, é a Tua luz que brilha em nós, Pai, que nós possamos, ó Pai, reconhecer que dependemos totalmente de Ti, que vamos falhar, Pai, mas que o Senhor é um Pai amoroso, que nos perdoa, que nos faz, ó Pai, a gente a voltar a fazer tudo de novo, mas para isso a gente precisa reconhecer e saber, Pai, que nós temos a nossa escolha e que nós não devemos, ó Pai, ficar transferindo, ó Pai, a culpa para um, para outro, não, reconhecer, porque sabemos que o Senhor tem um propósito, e o propósito é mostrar a Tua luz, e o Senhor já está dizendo, a luz que brilha o tempo todo, que é o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Ô Jesus, nos ajuda, nos fortalece a viver sabendo que Jesus, Ele é humilde e manso, e que nós temos que ser humilde e manso para que a gente possa reconhecer que a nossa dependência seja totalmente do Pai, que nós não estamos sozinhos, que nós temos Jesus aqui para nos mostrar. Obrigada, Jesus, porque sem Ti nada podemos viver, nada podemos fazer, porque sabemos que só vamos ver o Pai se vivermos na obediência, e é através de Ti, porque sem Ti não veremos o Pai. Ah, Jesus, continua nos ensinando mesmo, nos forjando, nos confrontando, para que nós permanecemos no caminho, fazendo a
a tua vontade, fazendo o que te agrada, para que cumprir o propósito e viver mostrando a tua luz que brilha o tempo todo. Assim é a minha oração. Eu já te louvo e já te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixe Jesus te usar. Tchau.